Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Max, da disciplina de Química, e nessa videoaula tratarei com vocês sobre a correção comentada da AV1. Em relação aos 9 elementos químicos representados no infográfico acima, assinale a alternativa correta. Então, o infográfico tem quais são os elementos que constam aí? Cálcio, Ca, selênio, Se, cobre, Cu, crômio, Cr, magnésio, Mg, ferro, Fe, zinco, Zn e de iodo, Li de lítio. Tá. Dentro desses elementos, a gente percebe que o lítio é um elemento da família 1A, magnésio e cálcio são elementos que se encontram na família 2A em períodos distintos. Crômio, ferro, cobre e zinco são elementos da família B que estão localizados no mesmo período do cálcio. Selênio é um elemento da família 6A que também está localizado no mesmo período do cálcio. E aí a gente tem o iodo, que é um elemento da família 7A. Fazendo análise dessas espécies químicas nas suas respectivas famílias, podemos concluir que lítio, magnésio e cálcio, por estarem na família 1A, o lítio, magnésio e cálcio na família 2A, ele tem como subnível mais energético o subnível S. Cromo, ferro, cobre e zinco, tá? Por estarem na família B, certo? Eles têm como elemento, têm como subníveis mais energético subnível do tipo D. Tá? Poderia ser F? Poderia, mas eles não fazem parte da série dos latanídeos e actinídeos, então aí eu considero como D. O selênio e o iodo, por estarem respectivamente na família 6A e 7A, eles têm como subnível mais energético o subnível P. Logo, a resposta correta para essa questão é a letra E. Sabendo-se que o ânion X-2 tem a seguinte distribuição eletrônica, é correto afirmar que o elemento X. Então, aqui a gente tem que comparar a distribuição eletrônica do íon, que nesse caso é o ânion bivalente, com a do elemento que deu origem. Quando a gente pensa no ânion, a gente tem que ter noção que o ânion tem quantidade de elétrons a mais do que a espécie, o átomo que deu origem ao ânion em questão. Então, se a carga é 2-, quer dizer que o átomo que deu origem a esse ânion ganhou 2 elétrons. Então, a configuração eletrônica do átomo é muito semelhante à do ânion, só que com 2 elétrons a menos. Logo, a camada e o subnível mais energético, a quantidade de elétrons que vai ter nesse subnível mais energético vai ser camada 4, subnível mais energético P, com 4 elétrons. E isso para o átomo do elemento que deu origem. Sendo assim, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que o elemento X, ele, por ter configuração eletrônica 4s2 e 4p4, eu estou falando do elemento X, não do ânion. A questão está dada a distribuição eletrônica do ânion, falando do elemento X. Então vai ficar 4s2 na camada de valência, 4p4. Se termina no subnível P, família A, com quantos elétrons no nível 4? 2 no subnível 2, mais 4 no subnível P, 2 mais 4, 6. Logo, o elemento X é da família 6A, o grupo do calcogênio. E está em qual período? Está localizado no 4º período. Por que eu consigo afirmar que está localizado no 4º período? Pela quantidade de camadas presentes na distribuição eletrônica. Então, alternativa correta, letra E. 3 estudantes estavam jogando um bingo da tabela periódica conforme a figura a seguir. Aí tem a cartela do bingo e os elementos que estão na cartela 1, 2 e 3. E aí a professora diz o seguinte:
Quando a professora cantou a dica, esse elemento está no segundo período da tabela e possui subnível mais energético P, totalmente preenchido. Ana comemorou. Bruna fez o mesmo quando a professora cantou, esse elemento é um metal de transição. E por fim, Carol comemorou quando ouviu a dica, esse elemento apresenta 7 elétrons na camada de valência. Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre jogadora e cartela. Se a gente analisar aí, a gente vai identificar primeiro, né? Em qual situação tem-se um elemento com o subnível P totalmente preenchido, certo? Se o subnível P está totalmente preenchido, quer dizer que esse elemento tem 8 elétrons na camada de valência, tá? E dentre esses daí, o elemento é o neônio, que está na cartela de número 3. No caso da Bruna, ela falou que o elemento dela é um metal de transição. Na cartela 1 e 2, se for as que sobraram, qual delas contém um elemento de transição? É a cartela de número 1, o zênio, o zinco. E Carol, obviamente só sobrou a 2, mas vamos analisar o que ela comemorou. Esse elemento apresenta 7 elétrons na camada de valência. Se esse elemento apresenta 7 elétrons na camada de valência, ele pode ser um elemento da família 7A. Nesse caso, na cartela 2, é contemplado pelo cloro. Portanto, a resposta certa é a resposta de letra 10. Ana, 3, Bruna, cartela 1 e Carol, cartela 2. Observe a distribuição eletrônica, com base nessas informações, marque a alternativa verdadeira. O que a gente precisa analisar é sempre pensar na camada de valência, quantos elétrons tem nessa camada e no subnível mais energético. Desses que estão aí, a gente identifica que os elementos D e E eles se localizam em um mesmo período, porque a distribuição eletrônica deles terminam na camada de número 3. Logo, a resposta verdadeira para essa questão é a resposta de letra B. O rompimento da barragem de contenção de uma mineradora em Mariana, Minas Gerais, acarretou o derramamento de lama contendo resíduos poluentes do Rio Doce. Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela de classificação periódica. A lama levou 16 dias para atingir o mar, situado a 600 km do local do acidente, deixando um rastro de destruição nesse percurso. O metal que apresenta as características químicas descritas no texto é denominado. Então, para poder responder essa questão, a gente precisa ir na tabela periódica e encontrar um elemento que tem essas informações periódicas dadas. Quais são as informações? É um elemento de menor raio atômico do grupo 8. Então, se é grupo 8, o grupo 8 está localizado na família B. Tá? O elemento de menor raio atômico vai ser o elemento que está no menor período desse grupo, que é o período de número 3. Esse elemento, grupo 8, certo? Período 3, quando a gente identifica essas informações na tabela, a gente vai chegar à conclusão que o elemento citado é o ferro. Logo, a alternativa para essa questão é a letra A. Considere os seguintes elementos químicos representados pelas letras A, B, X e D e as afirmações feitas sobre eles. A pertence ao terceiro período e ao 15º grupo da tabela periódica. B pertence ao terceiro período e ao terceiro grupo da tabela periódica. X pertence ao terceiro período e ao 13º grupo da tabela periódica. D pertence ao terceiro período e ao primeiro grupo da tabela periódica. A alternativa que apresenta esses elementos em ordem crescente de raio atômico é... Então, qual a alternativa? O que vocês precisam pensar aí para responder essa questão? Como é que cresce o raio atômico dentro de um mesmo período, já que A, B, X e D, todos eles estão em um mesmo período, entretanto, em grupos ou famílias diferentes. Na tabela periódica, analisando dentro de um mesmo período, a gente identifica que quanto menor o número, maior será o raio atômico.
Isso acontece devido à atração entre o núcleo e os elétrons da eletrosfera. Como eu tenho mais carga nuclear, quanto maior for o número atômico, eu tenho uma atração maior entre núcleo e elétrons da camada de valência, fazendo com que o átomo se torne menor, tá? Então, assim, se a gente pensar na ordem crescente, do menor para o menor, a gente tem que A é o menor de todos, tem o maior número atômico, tá? Pois está localizado no 15º grupo. Depois, X, que está localizado no 13º grupo. Logo em seguida, B, que está localizado no 3º grupo. E, por fim, o maior de todos aí, pensando no raio atômico, é o elemento D. Logo, a resposta correta é a resposta de letra B. Sequência A, X, B e D. Uma ligação química em que há grande diferença de eletronegatividade entre os átomos, irá ocorrer formação de compostos. Então vocês precisam pensar para responder essa questão da seguinte forma. Dos 3 modelos de ligação que a gente estudou, ligação iônica, covalente e metálica, qual desses, os elementos que compõem as ligações, tem uma maior diferença de eletronegatividade na ligação do tipo iônica, já que elas são constituídas por elementos metálicos e elementos não metálicos, tá? Aí as alternativas, ela não diz diretamente que são compostos iônicos, mas elas dão as propriedades. Sabendo quais são as propriedades dos compostos iônicos, a gente pode chegar que essa ligação formam compostos que apresentam retículo cristalino. Isso é uma das características dos compostos iônicos quando na sua fase sólida. Alternativa correta, letra E. O que caracteriza fundamentalmente uma ligação química covalente? Então, o modelo de ligação química covalente, ele vai dizer o seguinte: é um tipo de ligação que acontece entre não metais, só que não há transferência de elétron entre as espécies envolvidas. Há, na verdade, um compartilhamento de pares de elétrons entre os átomos envolvidos na ligação. Logo, a alternativa correta para essa questão é a letra D. Os elétrons são compartilhados entre os átomos. Qual a relação correta entre a fórmula da substância e o tipo da ligação química? Eu disse para vocês nas aulas que uma maneira de identificar a ligação é observar a representação por meio das fórmulas. Por quê? Nas fórmulas você consegue identificar a proporção das espécies químicas que estão compondo a substância. E essas espécies podem ser de natureza metálica e não metálica. Tá? Se for metal e não metal representado, aquela fórmula representa um composto iônico. Se for só de não metais, covalente. Se for somente de metais, está representando um composto metálico, constituído de ligação metálica. Tá? Então vamos lá. Na letra A, NaCl. Na um metal, Cl não metal. Então o tipo de ligação para formar deveria ser ligação iônica. H2, então eu tenho hidrogênio ligado a hidrogênio. Hidrogênio e hidrogênio são não metais, ligação do tipo covalente. Só que aí tem um detalhe na questão, ele está dizendo que é covalente polar. Só existe polarização da ligação se for formado por átomos de elementos distintos, tá? Para poder gerar uma condição de desigualdade na densidade eletrônica entre os átomos. Então, essa ligação entre hidrogênio e hidrogênio, ela é covalente, mas ela não é polar. Então, letra B também é falso.
MgO, Mg metal, O não metal. Deveria ser ligação iônica. Aí está dizendo que a ligação covalente é polar. Errada. CH4, carbono ligado a hidrogênio. Carbono não metal, hidrogênio não metal, ligação do tipo covalente. Falsa também. Letra E, O2. Ligação covalente. Então, oxigênio ligado a oxigênio são dois metais. São átomos de elementos não metálicos. E nesse caso é o mesmo. E, portanto, a ligação ela não é polarizada, já que é composto por átomos de um mesmo elemento. Então, é uma ligação covalente apolar. Alternativa correta, letra E. A tabela apresenta algumas propriedades medidas sob condições experimentais adequadas dos compostos X, Y e Z. É analisando a tabela, tá? X, ele é um material duro que tem ponto de fusão 1600 graus Celsius, então relativamente elevado, e conduz corrente elétrica tanto na fase sólida como na líquida, tá? O Y é macio, ponto de fusão relativamente baixo, 115 graus Celsius, ele não conduz em nenhuma das condições. O Z, muito duro, 800 graus Celsius, relativamente alto o ponto de fusão, ele não conduz na fase sólida, porém conduz na fase líquida. Então, a partir desses resultados, pode-se classificar os compostos X, Y e Z, respectivamente, como sólidos. O X, pelo fato só de conduzir na fase sólida, que é a característica dos compostos metálicos, eu classifico ele como metálico. O Y, ele é macio, não conduz sob condição nenhuma, tá? E tem relativamente baixo ponto de fusão, tá? Então a gente tem aí um Y como um composto covalente ou molecular. E Z, ele é duro, tem um ponto de fusão relativamente alto, ele não conduz na fase sólida, entretanto, pode conduzir na fase líquida. Isso é característica de composto iônico. Logo, a resposta correta para essa questão, letra C. O alumínio e o cobre são largamente empregados na produção de fios e de cabos elétricos. A condutividade elétrica é uma propriedade comum dos metais. Esse fenômeno deve-se para entender e interpretar qualquer propriedade dos materiais metálicos, a gente precisa pensar no modelo de ligação metálica. Tá? O modelo de ligação metálica, conhecido como mar de elétrons, ela se baseia na baixa interação entre os elétrons, que fazem parte da ligação metálica, e o núcleo do metal. Devido a essa baixa interação, essa baixa eletronegatividade, é que os materiais metálicos eles conseguem, mesmo na fase sólida, conduzir eletricidade. Portanto, a letra correta para essa questão é a letra B. O gráfico a seguir se refere a dois íons de cargas contrárias em equilíbrio. Marque a afirmativa correta. Esse gráfico, ele é um gráfico que a gente já discutiu algumas vezes em aula, que representa de um modo genérico como se dá uma ligação química em termos de energia. Né? Primeira condição, os átomos eles precisam se aproximar. Né? A partir do momento que eles se aproximam, núcleo de um atrai a eletrosfera do outro átomo. Só que isso tem um limite. O limite é até atingir o ponto de menor energia potencial. Que aí a gente diz que a ligação foi formada porque os átomos que compõem aquela ligação apresentam uma menor energia potencial. Ou seja, estão estáveis do ponto de vista energético.
Se eles continuarem a se aproximar, o que vai prevalecer não vai ser o equilíbrio entre a atração e a repulsão, vai ser a atração, ou a repulsão, desculpe. E aí a tendência é que essa energia potencial ela aumente absurdamente. De um modo bem genérico, a interpretação do gráfico é assim. Para esses daí, o ponto de menor energia, ou seja, um ponto de maior estabilidade energética, é o ponto sinalizado pelo número 3. Portanto, a resposta correta para essa alternativa é a letra C. A maior estabilidade energética ocorre no ponto 3, que é o ponto de menor energia potencial. Uma determinada substância apresenta as seguintes propriedades físico-químicas. O estado físico mais estável a 25 graus Celsius e 1 atm é o sólido. No estado sólido apresenta estrutura cristalina. A condutividade elétrica é praticamente nula no estado físico mais estável, a 25 graus e 1 atm. A condutividade elétrica é alta no estado líquido. Então, o conjunto dessas 4 propriedades físico-químicas, ela identifica um material iônico, certo? Então, dentre as alternativas dadas, a gente precisa identificar qual fórmula aí representa um material iônico, ou seja, dentro da composição das formas, qual é que representa um metal e um não metal, que são os elementos componentes da ligação iônica. Aí a gente tem o brometo de sódio, Na metal, Br não metal, forma ligação iônica, portanto, o composto formado pela combinação dessas espécies é um composto iônico que está de acordo com as características físico-químicas. Assinale a alternativa que apresenta composto com ligação química essencialmente iônica. Como eu já disse, ligação iônica sempre de um metal com um não metal. Na fórmula que a gente observa essa combinação é a fórmula do composto iônico Na e iodeto de sódio. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades: alta temperatura de fusão e ebulição, boa condutividade elétrica em solução aquosa, mau condutor de eletricidade no estado sólido. A partir das propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa que indica o tipo de ligação predominantemente no mesmo. Se a gente pegar essas características, o conjunto dessas 3 características, a gente observa que são características de compostos iônicos. E compostos iônicos são formados essencialmente por ligações do tipo iônica. Alternativa correta, letra D. Qual o tipo de ligação química existente entre o sódio e o flúor no fluoreto de sódio? Se o sódio ele é um metal e o flúor ele é um não metal, né? Então, a ligação entre um metal e um não metal é a ligação do tipo iônica. Resposta, letra A. Qual a fórmula do composto formado e o tipo de ligação estabelecida quando os elementos X e Y se combinam? Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica ou na tabela periódica, ou ir na tabela periódica e identificar, localizar o grupo e família com esse número atômico dos elementos, a gente vai identificar que o elemento X ele está na família 2A e é um metal. O elemento Y ele está na família 6A e é classificado como não metal. Se a combinação entre um metal e não metal, eu já sei que a ligação é de natureza iônica. Só que eu preciso saber a proporção, certo, entre eles. Como X, sendo da família 2A, para a ligação iônica, ele forma um cátion bivalente, e Y, sendo da família 6A, para a ligação iônica, ele forma um ânion bivalente. Logo, a combinação entre eles é na proporção de uma espécie do elemento X para uma espécie química do elemento Y, de modo que a fórmula vai ficar XY e é de natureza iônica. Alternativa correta, letra E. As propriedades ductibilidade, maleabilidade, brilho e condutividade elétrica caracterizam. Então, essas propriedades, elas são propriedades de compostos metálicos. Então, dentre as alternativas aí, a gente tem que encontrar quais são
os compostos metálicos. E aí, fazendo essa análise, a gente tem que cobre e prata, o material cobre e prata, são materiais metálicos, portanto formados a partir de ligações metálicas e tem estas características ditas na questão. Dada a configuração dos elementos químicos a seguir, 1, 2, 3, 4, 5, pode-se concluir que os elementos 1 e 3 são metais. Então vamos lá. Sempre analisando camada de valência, subnível mais energético e a quantidade de elétrons na camada de valência. O 1, ele tem 3 camadas, está no período 3, tá? Nessa camada de valência ele tem 3 elétrons, o subnível mais energético é o subnível P. Então ele é da família 3A, é um metal. O 3, a gente tem também a mesma quantidade de camadas, subnível mais energético P, só que esse P ele está completo, de modo que a camada de valência tem 8 elétrons. Logo, o elemento 3 é da família 8A e é um gás nobre. Então, a afirmativa 1 está errada. 2. Os elementos 1, que já disse para vocês que é da família 3A, e 2 pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. O 2 ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então ele é da família 7A, que é diferente da família pertencente ao elemento 1. Então 2 falso. Os elementos 1 e 4 são metais. Eu já disse para vocês que 1 é da família 3A e é um metal. Vamos analisar o 4. O 4, camada 4, subnível mais energético S, com 1 elétron. Então é da família 1A, está no quarto período, que também é um metal. Tá? Então o 3 é verdadeiro. E o 4, o elemento 3 é um gás nobre. Acabei de analisar para vocês que é um gás nobre por ter 8 elétrons na camada de valência. Logo, a afirmativa 4 também é verdadeira. Portanto, a letra correta é a letra E. Considere as afirmativas abaixo e marque a opção correta da sequência de alternativas verdadeiras ou falsas. Então vamos analisar. Compostos moleculares são formados por meio de ligações metálicas? Falso. Compostos moleculares são formados por meio de ligações covalentes. Então, primeira é falsa. Uma substância formada pela ligação entre um metal e uma metal é iônica? A metal ou não metal dá no mesmo, tá bom? Então, sim, a natureza da ligação iônica, os compostos iônicos são formados por elementos, por íons de elementos metálicos e não metálicos. Então, segunda a verdadeira. Na tabela periódica, elementos presentes na coluna 17, que é a família 7A, tendem a receber elétrons, enquanto os presentes na coluna 1, que é a família 1A, tendem a doar elétrons. É verdade, porque os elementos da família 17 têm alta afinidade eletrônica, enquanto os elementos do grupo 1, eles têm baixa afinidade eletrônica. Grupo 1 é mais fácil perder elétrons para atingir o octeto, formando cátions monovalentes, e grupo 17 é mais fácil ganhar elétrons, formando ânions monovalentes. Então, esta também é verdadeira. A tabela periódica atual foi organizada baseada no número atômico dos elementos. É bem verdade. A tabela atual nem sempre foi assim, porque antes era baseada na massa atômica dos elementos. Tá? Então essa afirmativa também é verdadeira. E por último, os gases nobres são elementos que reagem facilmente com qualquer outro elemento. Isso é falso. A maioria dos gases nobres, com exceção do hélio, tem 8 elétrons na camada de valência. Isso dá a eles, né, a condição de ser estável energeticamente. Então, não há tanta necessidade dos elementos da família 8A interagir, ou seja, combinar com outros elementos para ser estável eletronicamente, já que a maioria deles já possui 8 elétrons na camada de valência. Então a última aí é falsa. Então temos a primeira falsa e a última falsa e as demais verdadeiras.
Logo, alternativa correta, letra C.